Lembrávamos lá o 25 de dezembro. No ano passado, nós fizemos especificamente esse tema, que se chama Quem é o Aniversariante. E mais uma vez, este ano, quando a gente vai nos locais por aí, shopping, qualquer local onde as referências são de comércio e tudo mais, e que aparentemente busca uma conexão com o processo do 25 de dezembro, Jesus continua não existindo lá. Nós temos uma grande casa do Papai Noel, todos eles, e muito antigamente eu lembro de um que a gente, quando estava a saísse sem carro, precisasse no estacionamento, saísse por uma portinha lá do canto, tinha um pequeno presépio. Mas depois era só a casa do Papai Noel. E é claro que isso se dá porque nós assim nos colocamos, porque a maioria de nós tem como prerrogativa as questões materiais. E aí nós lembrávamos lá que 25 de dezembro não a data fixa pelas questões, que os calendários foram moldados, mas como moldado foi, e ali caracteriza-se como aniversário do nascimento de Jesus, a grande preocupação é se nós estamos atentando para quem é o aniversariante. Daqui a pouco nós entramos no nosso tema ali mais específico. E pasmem vocês, mas as escolas, por exemplo, eu levo o netinho para lá, o netinho para cá, as escolas também não fazem diferença. Você adentra lá, essa semana tinha aula, tinha até um Papai Noel, alguém vestido, esperando ali para bater foto e tal, mas não há uma referência sequer, nem um pequeno presépio, que mesmo assim, sabe-se que é simbólico, mas é na lógica verdadeira, não existe. Não dá nenhum. E mais, fica frustrante a gente descobrir que a maioria dos pais não contam desta forma para os filhos. Porque conversando com algumas crianças e perguntando, chegou o Natal, toda a lógica que eles falam sempre, tem lá minha netinha, ela ligeirinho, ela disse, aí o Papai Noel levou, aí ele vai chegar, ele vai trazer o presente, inclusive os ajudantes dele já estão fazendo os presentes, já estão preparando. Mas já deveria
chamado conhecimento. E os pais deveriam ser um pouquinho incisivos em orientação, para que a criança pelo menos lembrasse quem é o aniversariante. Então a gente vive por aí, roda por aí, e sabe que não está acontecendo dessa forma. E mais, conversávamos ontem que nós fizemos essa semana passada, lá no Caminho de Luz, hoje nossa casa de coração, de transferência, 4 atendimentos fraternos com 4 pessoas diferentes. E quando nós começamos a fazer o atendimento, nós gostamos de perguntar qual é a procedência religiosa das pessoas. E vou dizer por quê. Porque depois de ouvi-la, para melhor orientá-la, é bom que a gente saiba que terminologia a gente vai usar. Porque a gente não pode forçar, não, tem que ser terminologia espírita e a gente tem que conversar de acordo com o processo aproximado religioso para orientar. E todas essas 4 pessoas disseram que simplesmente têm até simpatia, mas que há muito tempo, não frequentam nada. Até dá para a gente fazer um parâmetro do que acontece nas casas religiosas em geral. Vamos tomar uma doutrina espírita, por exemplo. Nessas épocas de aproximação, 24, 25 de dezembro, diminui uma barbaridade a frequência. Não sei por quê. Porque as coisas que aconteciam antes na vida das pessoas continuam acontecendo, são as mesmas. Não há uma ocupação diferenciada para alguns? Não tem. Tem até férias de aula, férias disso, férias daqui. Mas acontece ou não acontece? Acontece. Então, há uma grande dificuldade nossa, dos seres, de nos aproximarmos, que deveria ser frequente e bem frequente, de nos aproximarmos das coisas de Deus. Os Espíritos dizem que neste período em que conversa-se e diz-se um pouquinho mais, alguma lembrança a mais do nascimento de Jesus, que eu considero que está bem enfraquecido, fica mais fácil para os bons espíritos ajudarem quem precisa. Lembro-me de André Luiz participando de caravanas diversas. E de vez em quando, ele, com a sua inexperiência naquela hora, quando alguém era socorrido, ele sempre dizia aos bons espíritos assim: escuta, não dá para atender aqueles ali também? E a resposta serena e tranquila: mas eles nem pediram, eles nem estão em sintonia, eles nem estão querendo. Então, para que nós tenhamos a condição de ser melhor assistidos pelos bons espíritos, na prerrogativa de que Jesus é o governador desse processo, nós precisamos nos aproximar, nós precisamos estar mais próximos, nós precisamos estar com a mente mais aberta, com o sentimento mais aflorado. E o que a gente percebe é diminuição. É pessimismo. É uma realidade que acontece cada vez. Aí a gente começa a pensar assim: como é que estamos no Natal desse ano? Que os outros já passaram. As reflexões que fizemos antes deram resultado para esse ano? Diferenciaram esse ano? E aí, quando eu coloquei ali passagem e paisagem, e estava em casa separando matéria, eu lembrei de uma paginazinha do Reformador de dezembro de 95. Essa página, o autor é Passo Vivo. E ele conta que é muito comum, um colega dele passou por ele: como é? Você já está preparado para o Natal?
E aí ele começou a falar, aí ele disse: meu cara, há muitos anos, eu vou ler aqui o trechinho dele, porque há muitos anos que nos vimos preparando para o Natal, mas até agora, lamentavelmente, não conseguimos ainda o preparo necessário. É verdade ou não é? Aí ele continua dizendo: via de regra, aquela pessoa, quando fez a pergunta, ela tinha uma proposta e até procurava a resposta. Então diz assim, primeiro, ele devia estar pensando: será que eu já adquiri minha vestimenta correta, uma roupa nova, uma coisa assim, no dia daquele aniversário? Será que eu já comprei guloseimas, bebidas finas, para solenizar o acontecimento? Será que eu fiz remodelação da minha residência, com melhorias gerais? O pessoal vem todo mundo pinta no Natal, daquela maneira, né? Com a decoração, quer no mobiliário. Será que eu preocupei-me com negócios vantajosos, que é para me tornar mais em condições? A programação que fuga do burburinho, nesse período a gente foge, vai para a praia, vai para o sítio, vai para algum lugar, né? Burburinho da cidade para que tudo bucólico. A apresentação de uma árvore de Natal toda cheia de lantejoulas, irisada de luzes policrômicas. Hoje em dia a concorrência é grande, porque tem ruas que um vizinho concorre com o outro. Se é metodologia americana, é metodologia de outros países, fazem isso. E absolutamente temos nada disso. Mas são luzes externas, não são luzes internas. Não adianta ter luzes externas e briga por dentro, e consequência por dentro, dificuldade, que isso nós queremos chegar aqui. Não vai ser a casa mais visitada, eu vou usar o exemplo do aniversariante, porque tem mais luzes externas. Está lá nas passagens bíblicas uma orientação e uma chamativa de atenção que diz assim: a maioria de nós ainda é sepulcros caiados por fora e difícil por dentro. Outra expressão diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque isso é de fora íntimo. Aí ele continua dizendo aqui, né? A lembrança dos amigos para conosco representar os presentes. E eu tenho uma pergunta que é muito comum ser feita todo ano e deve tocar aí para vocês. Hoje em dia deve estar no zap, fica mais fácil falar, né? Ou que a pessoa liga para os parentes e diz: como é? Onde é que nós vamos comemorar o Natal? Onde é que nós vamos reunir? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: o que é que nós vamos levar para beber? O que é que nós vamos fazer para comer? É ou não? As perguntas são essas. Ninguém pergunta ou preocupa-se com aquilo que deveriam ter construído durante o ano, para que se tivesse realmente algo para comemorar. Não tem esses encontros que fazem as repartições públicas, os locais de trabalho, não fazem aquelas reuniões das pessoas. E eu lembro um dia de uma personagem e eu não podia ir ao encontro, eu tinha um compromisso. E aí a pessoa chegou para mim e disse: mas você não vai? Mas é a nossa comemoração. E aí eu com calma disse a ela: será que temos mesmo que comemorar? Porque será que temos mesmo o que confraternizar? Porque durante o ano, olha, um queria engolir o outro. Quer dizer, a gente pergunta, né? A gente tem que, se é uma comemoração, tem que ter o comemorar. Então, no mínimo, aceitemos as nossas ideias de clareza de que nós precisamos. Aqui tem uma parada, aqui, eu como não conheço nada. Então, na verdade,
temos que nos preocupar e criar uma produção mínima de sentimentos e nos voltarmos para quem é o aniversariante. Não tem como fazer diferente. Não tem como fazer diferente. Ontem eu lembrava que foi um personagem, eu tenho lá em casa uma reportagem da revista Seleções, muito boa, o personagem é um repórter, tal, mas ele fez umas conotações muito bonitas quando ele estava lembrando que Jesus dividiu o tempo. Ou não foi? Nós temos tudo que se possa falar antes e depois de Jesus. Nós temos um antes, onde nós tínhamos o preceito e a clareza ditada para nós como leis divinas, trazidas no decálogo, mas ainda com a lógica de um Deus castigador. Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus, mesmo dizendo que eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, ele disse: Deus é Pai. E trouxe o preceito claro, fazendo os resumos desses questionamentos do decálogo, do amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração, e amai ao próximo como a ti mesmo. E tratou-se, na lógica ainda dizendo, de que nós deveríamos fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, desejássemos aos outros o que gostaríamos que nos desejassem. E eu costumo dizer que ele agravou a nossa responsabilidade. E aí por isso que eu citei o olho por olho, dente por dente. Porque ele disse assim, amai aos vossos inimigos. Caiu o olho por olho, dente por dente. Caiu ou não caiu? Ele deu a clareza. Não pode ser olho por olho, dente por dente. Tem que ser perdão. Então esse personagem deixou, na verdade, até o dizem, ele morreu na cruz para nos salvar. Não veio salvar. Ele veio nos ensinar a forma adequada, mesmo que seja nas dores de angústia, de alcançarmos um dia a possível mudança de hábitos para melhor e, quem sabe, sermos salvos das verdades que nos ocorrem todo dia. Então veio para nos ensinar, para nos orientar. E ainda disse lá que pediria ao Pai e mandaria o Consolador prometido. Então esse personagem, os Espíritos dizem, e é pura verdade, que a simples citação do nome próprio pode modificar um monte de coisa nas pessoas, nas circunstâncias, na vivência. Porque eu lembro que num encontro desses de final de ano, que é uma historietazinha rápida, de que a família reuniu-se. E como o ano inteiro não se viu, não se visitaram, não questionaram entre si a possibilidade de resolver as diferenças. No dia que se reuniram, e isso acontece em muitas famílias, deu B.O. Eu digo deu B.O. porque eu não meto isso no meu povo, deu B.O. Até pequenininha essa família, deu B.O. Quando a coisa não está boa. Aí deu B.O. E começou uma confusão tremenda, porque cada um queria ter razão, cada um queria dizer de um jeito, cada um queria botar a sua maneira, cada um tal. E um personagem bem quieto, estava lá no canto, de repente ele viu tanta confusão, diz que ele levantou-se, deu um relativo grito, e inclusive era um dos personagens que compunha-se de um entendimento e compreensão de uma determinada religião que a maioria ali não aceitava. Aí ele levantou-se, eles pararam, ele virou para eles: o que será que Jesus faria nessa situação para resolver o assunto? O silêncio foi total. Porque estava faltando exatamente naquelas criaturas a lembrança do aniversariante. Estava faltando naquelas criaturas o presente. Eu costumo brincar dizendo assim, quando a gente tem uma pessoa que é futebolista,
Ele ganha lá, não ganha bola de ouro, não ganha bola isso, não ganha aquilo, né? A gente, quando tem um aniversário de alguém, a gente liga. Quantos de nós já ligamos para a mãe, para o pai, um irmão, que não sabe o que gostaria de ganhar? Fazendo ou não fazendo isso? Porque fica mais fácil de você, ou do que ele está precisando. Até com os netos, quando a gente dá uma perguntinha, fica mais fácil dele. Aí a gente chega lá, a criatura fica feliz, a gente fica todo feliz. Tem que perguntar, pode. Às vezes a gente não tinha contato nenhum com aquela criatura. O telefone para o pai, pergunta, pai, sabe o que a mãe está precisando? Isso significa o quê? Faz tempo que a gente não participa, não conversa. Então não está participando. Então, lembrar com que característica nós chegamos até lá. E outra coisa interessante lembrar também é que esse presente é uma característica lógica e possamos dizer depois que, olha, de acordo com o nosso entendimento, nossa compreensão, como estivemos lá e fomos harmoniosos, de certeza, o aniversariante veio até ali. Porque eu, pessoalmente, conheço um caso que a família inteira reuniu-se, eu já contei nesta casa, veio mãe, pai, estavam lá a avó, aí os netos, aquela criatura, tudo tal, ele era o aniversariante, reuniram-se lá, fizeram tudo bonitinho, e ele não apareceu. Ele ficava bravo com todo mundo. Ou seja, não houve um acerto, não houve uma conversa, não houve uma busca dele primeiro, porque ele estava necessitado, ele estava com problema, aí o aniversariante não foi o seu aniversário. Então, se nós queremos transformar a nossa moradia num aconchego de tal forma que possamos receber o aniversariante, nós temos que começar isso já quando termina o 25 do ano para chegar no outro. Aqui não diz assim, ele colocou aqui assim, meu caro, há muitos anos que nos vimos preparando para o Natal, mas até agora, lamentavelmente, não conseguimos ainda o preparo necessário, o preparo adequado. E aí ele vai dizendo aqui na sequência, dizendo assim, ele fala do Natal, ele fala das luzes, ele fala, né? Mas ele diz assim, o principal, e não é assim que entendemos a passagem do Natal. Ele diz assim, geralmente pensamos apenas como passar o Natal e esquecemos da paisagem do Natal. Porque o Natal traz uma paisagem. Jesus, na simples citação, traz uma paisagem. E que paisagem é essa? Aí ele coloca aqui assim, paisagem do Natal em nós. A gente tem que aceitar essa diferença. E aí ele coloca assim, paisagem do pensamento. Como é que nós estamos trabalhando o nosso pensamento? Como é que ele está flutuando? Eu digo que é um pula-pula. Para quem me conhece, eu já disse que nosso pensamento é um pula-pula. Ou não é isso? Às vezes até na prece, começa Pai Nosso que está no céu, mas ontem teve isso, ontem teve aquilo, aí tu tens que recomeçar. E às vezes até mais uma vez. Ou não acontece com vocês? Porque é um pula-pula, ele foge, porque existe muita informação hoje em dia. Então concentrar-se, até para uma prece, é complicado. O pensamento, né, tem que analisar, traduzir sentimento, aí assim, na mente, sintonia com algo, né, procurando estar adequado, porque a nossa característica, a gente fala do cérebro físico, mas é exatamente aí que está o ponto de toque das coisas espirituais, se acerta aqui, e também o espírito assim se acerta, né? A gente diz assim, tem tanto outro, tal, mas então, como é que nós estamos protegendo isso aqui, dos pensamentos difíceis, da dificuldade, das incompreensões? O que é que nós estamos pensando mais? O que está sendo mais forte? Quando a minha companheira lá em casa, e ultimamente dorme-se pouco, como se diz,
aquela corda de doença, não conseguiram me. Aí eu só pergunto, o que foi mais forte para mim? Que a gente tem que conversar sobre aquilo. Se foi o filho, se foi isso, se foi aquilo, né? Para ver o que é mais forte, para ver o que não permitiu. Então isso precisa ser trabalhado. Porque senão na noite seguinte vai tudo de novo. Então a gente precisa trabalhar. Aí daqui diz assim, dos sentimentos, aprisionados nos ensinos, testemunhos cristãos, ou nas dificuldades terrenas diversas? Que tipo de sentimento nós estamos emitindo? Qual é o nosso hábito espiritual? Porque a gente se preocupa muito com o hábito. E o nosso hábito espiritual? O que estamos repassando aos outros? Quando nos aproximamos de alguém, independente de vê-los ou não, mas estando dentro do mesmo ambiente, o que nós estamos passando aos outros? Porque cada um só dá o que tem, sabe? Ninguém dá o que não tem. A gente não tira leite de pedra. Eu lembro uma senhorinha que disse um dia que ela foi sentar no lugar do banco do ônibus e a pessoa que estava lá disse, pô, não senta aqui não, estou tão ruimzinho hoje que eu sou capaz de prejudicar. Então, o que nós estamos prejudicando aos outros? Por exemplo, se nós entrarmos numa sala, dependendo de quantas pessoas estejam, elas vão fazer assim ou vão fazer assim? E vocês sabem que existe. Às vezes você está num lugar, entra alguém, parece que todo mundo murcha. E às vezes entra alguém, um bom dia, um boa tarde, um sorriso, parece que todo mundo. Como é que nós estamos nisso aí? Que tipo de sentimento nós estamos passando aos outros? Vontade a serviço do bem, porque é preciso, para exercitar certas produções, e principalmente produções beneficentes, é preciso ter vontade. Ou nós vivemos no desânimo? Porque, fatalmente, informações para nos levar ao desânimo tem um monte. Todo dia, toda hora, todo instante. Ou não tem? E nos dói muito as informações em geral, porque a maioria delas criam situações difíceis para as outras pessoas. E essas outras pessoas, assim chamadas, a nossa maneira de ficar indignado é correta. Porque são nossos irmãos. Podem não ser os nossos da casa, que as dores sempre são maiores do que as nossas, podem mais do que as nossas, mas todos são nossos irmãos. Então a gente vê a fome, o frio, a gente vê as guerras, a gente vê o desespero, as enchentes em geral, quando ninguém está fora do lugar próprio e tudo mais. A gente às vezes se desespera, chega a perder sono, se a gente não analisar com carinho. Continua ele dizendo aqui, o cérebro, né, quando ele está falando da mente, o cérebro transformado em centro mais nobre, o coração. Aí o segundo diz, o sentimento tal. Mas quando a gente fala do coração, a gente tem que levar em conta, não é um órgão específico, não é um órgão específico que traduz o amor, a fraternidade. Isso está no pensamento e no sentimento. Porque senão, a gente já deve ter visto filme, né, que alguém recebeu o coração de outro, por questões de transplante, e aí o cara era ruimzinho lá, certo? Aí o outro ficou ruim. Não existe isso. O que existe é um órgão, mas ele é da afetividade, porque ele recebe as impressões e ele até acelera, diminui seu compasso. É ou não é? Porque ele é a circulação, que não se compõe só da questão sanguínea. Ele compõe-se do fluido vital, desse processo do dia. Então, como é que está o nosso coração? Está muito em frangalho? Está muito empedrado? A gente não diz assim, quando a pessoa tem dificuldade de entendimento, eu digo, eu tenho um coração de pedra. Ninguém tem coração de pedra. Tem um coração endurecido. Dois sentimentos. Dois sentimentos, que é diferente. Aí ele coloca aqui, e os olhos? O que é que nós estamos escolhendo para ver? Porque quando nós passamos pela rua o dia inteiro, nós temos, a retina registra inúmeras e uma imensidade de imagens. Quais são aquelas que nós estamos fazendo prioridade?
priorizar, senão ele vai ficar rodando igual um doidinho, né? Certo? Então, o que nós estamos priorizando? Que tipo de programas estamos escolhendo? Que tipo de atividade nos mexe melhor da visualização? Estamos olhando para os céus? Estamos vendo a natureza? Estamos tendo olhos para as pessoas? Porque eu lembro, vocês viram o filme Os Dois? Vocês viram o Avatar? Tem um trechinho do Avatar, desde o primeiro que repetiu-se no segundo. Que quando aquela personagem lá ainda não confiava naquele outro, que era um Avatar de verdade, certo? Ela tinha até controvérsias com ele. E um dia que os dois se entendem de tal forma, por uma circunstância, ela diz assim para ele: estou te vendo. E muitas vezes, quantos são os invisíveis em volta de nós, que nós não vemos? Ou até nós, quantas vezes, ficamos invisíveis para os outros. Eu, como sou meio assim, fortezinho, sabe? Às vezes, quando uma pessoa chega quase que bate em mim, eu não viu, passei para o outro lado. Porque, está me vendo? Não pode ser assim. A gente tem que ver as pessoas, né? Às vezes a gente lida com a pessoa há anos, não sabe nem o pré-nome dela, muito menos o sobrenome. Então a gente precisa ver para até ser visto. É tão bom a gente entrar num lugar e as pessoas nos reconhecerem, darem bom dia, boa tarde. Não é bom isso? Beleza. Então, ver, diz aqui, né? Aí, aqui depois diz assim: ouvidos, captando os lados de forma múltipla, e também, né, se nós formos dar atenção para todos os ruídos, barulhos, nós vamos ficar. Nós temos que priorizar. Então, o que nós estamos ouvindo ultimamente? Quais são as nossas escolhas? Da questão dos olhos, eu lembro do cinema, né? E aí dá um tempinho aqui para me ligar, se já ouviram, vou repetir. E essa semana passada ainda estivemos lá, porque agora retornou, não é propaganda, estou sendo franco, mas voltou, o cineminha voltou a funcionar ali no Itaquaçu, e como eu moro bem pertinho, dá para sair andando, uma vez por semana, escolhendo um filmezinho, e a minha colega vamos lá, né? Hoje ela está cuidando da neném, não pode ser minha média de transporte, mas aí o que acontece? Nós chegamos lá, compramos um ingresso de um filme chamado Chapeuzinho Vermelho, é o desenho. 2, porque o 1 também foi muito bom, mas o 2 foi melhor. Comprei ingresso, compramos 2 ingressos e fomos dar uma voltinha para retornarmos no horário correto. Quando nós retornamos, e eu ia tanto ali, que agora estou começando a ir devagarinho de novo, que a gente era conhecido até pelo nome, sabe? Aí ele disse: o senhor não vai poder assistir hoje, só amanhã. Estou devolvendo o seu ingresso. Mas por quê, querida? Porque a máquina da sala do lado pifou. Aí eu sou brincalhão, e Queco tem isso, porque não foi a sala que eu comprei. Aí chegaram e disse: não, seu João, é que aí nós tivemos que mudar para outra sala. Eu disse: mas por quê? Porque aqui, seu João, só vocês dois compraram. Do lado de lá tem 68 ingressos que liberam, 3 horas da tarde, eu gosto de sair para almoçar às vezes. E aí ele disse: que filme é? Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Até uma indignidade, né? Porque Abraham Lincoln faz parte da história, não só dos Estados Unidos, mas do processo até de, né? Quer dizer, 68 compraram para o vampiro. E eu e minha esposa, nós dois compramos o Chapeuzinho Vermelho. Voltamos todo dia, assistimos o Chapeuzinho Vermelho, não. Mas são as escolhas que nós estamos fazendo. Eu, quando passo para eles desse filme, que agora é 5 desses e 2 outros, eu digo: nem sei por que não fizeram. Né? São filme de terror, filme de inconsequência, filme de incompreensão. Poxa, para que isso?
captando e na introspecção trabalhando algumas coisas de família, tal, de conhecimento, de entendimento, de informações, ou estamos captando e utilizando para ofensas, incompreensões e tudo mais? Como é que nós estamos trabalhando isso? Aí aqui diz assim, mãos dirigentes. Tem gente, está cheio de gente que diz que minha vida está um marasmo, minha vida está sem razão, minha vida está vazia. Mas o sentido prático de vida vazia é mente vazia e principalmente mãos vazias. Porque se você estiver ocupado, se você estiver trabalhando, se estiver fazendo alguma coisa, a sua mente vai dispersar, você não vai ficar fixo em coisas difíceis. E é interessante, né? Quando a pessoa começa a ter dificuldade, fica um pouco depressiva, a primeira coisa que faz é ir para casa de licença. Aí fica lá pensando mais. Né? Quando seria ocupar-se. Irmãos, mente vazia, você sabe o que diz o adagio popular, né? Tá? Mente vazia também é sinal de porcaria. Até porque fica mais fácil o trabalho daqueles que não desejam o nosso bem. E aqui fala da boca, nós irmos finalmente. Boca, como é que nós estamos utilizando? Nós estamos gritando muito, nós estamos usando palavras desnecessárias, ou nós estamos usando para bom dia, está cada vez mais rápido, até entre esposos e esposas, sabe? Não quer dizer porque estou meio virado no outro, como diz os outros, né? Que não pode dar bom dia, ou boa tarde. Hoje a gente usa muito isso, não sabe? Só fica lá, bom dia, boa tarde, boa noite, ou aonde entrar, aonde estiver, aonde encontrar, bom dia, boa tarde, boa noite. Outras palavras que a gente hoje em dia não usa muito é por favor. Para as crianças, o pessoal tem ensinado assim, ó, vou fazer isso para mim. A minha mulher diz assim, peguei a palavrinha mágica, aí ela olha para mim, por favor. Então tá bom. Mas nós adultos não precisamos de monte. É por favor, desculpa. Vamos saber, essa palavra é complicadíssima para a gente. Sorrir, que de verdade está mais do que comprovado, não vamos ficar molhado, de que os músculos que se usam para sorrir é mínimo, para ficar carrancudo é um monte, porque tem tanto cartucho, né? Então, como é que estamos andando pela rua? Eu tenho um colega meu que diz, quando está aquela pessoa que parece na rua, parece que viu passarinho dele. E ele está sempre sorrindo, não, isso é uma coisa pula, mas da espontaneidade, do carinho, do sentimento, da que fala, né? E palavras que nos usamos. Tá? Nós estamos gritando ou citando palavras para erguer ou para derrubar? Porque ela tem essa conotação. Estamos para elogiar ou estamos para criticar, no sentido da crítica própria assim? Conhece casos em que os pais, com a dificuldade dos filhos, sempre diziam para ele, você não presta, você não coisa, você não isso, você não aquilo, e aquilo afundou o cara. Primeiro que eles não afundaram sozinhos, por quê? Porque todo lugar que eles chegavam, se os próprios pais diziam isso na frente dos outros, o que os outros pensavam dele? Lá vem aquele cara que a gente tem que ter um cuidado, né? Pés em deslocamento, ou seja, né, caminhar, sair, faz parte até da lógica da saúde, mas usar para passeio bom, para coisas úteis, para coisas, né, e não para caminhadas outras, para outros processos que não dignificam ninguém. Aí aqui ele diz assim no final, a diferença se resume assim, ó.
resume nisto: passagem de Natal. Nós dentro da exterioridade que se findam poucos dias depois. Quer dizer, aí passou o dia do Natal, acabou. Aquele dia fica um pouquinho melhor, até porque nós desde criança aprendemos assim, né? Vai ganhar presente? Ah, se fosse bem educado durante o ano, se fosse bonzinho durante o ano, é assim ou não? Nós ainda temos isso conosco, tempo de grande. E aí a gente faz, fica bonzinho durante a semana do Natal. A ideia de receber o presente. E aqui diz: paisagem do Natal, interioridade do âmbito de nossas almas, que perduram por todo sempre, durante o ano inteiro, durante o processo do Espírito. E aí nós gostaríamos de encerrar é antiga também, mas vocês conhecem a lógica das 7 maravilhas do mundo, que já mudou, né? O Colosso de Rhodes destruiu-se lá, porque era material, né? Então já mudaram. Mas naquele tempo, um professor pediu para todos os alunos escreverem quais as 7 maravilhas do mundo. E todos começaram a escrever. Ele deu um tempo, e quando terminou o tempo, ele passou a recolher. E tinha uma personagem daquelas que ainda estava escrevendo. E aí ele cobrou dela, e disse: já vou terminar. Estava escrevendo ainda, quietinho. Aí ele resolveu ler as 7 maravilhas dos outros. Naquela época estava lá o Taj Mahal, que ainda existe, o Grand Canyon, o Canal do Panamá, o Empire State Building, a Basílica de São Pedro e a Grande Muralha da China. Todas elas estão ainda de pé. Né? O que aconteceu? Aí ele voltou aos meninos: escuta, tu não quer ver? Aí ela escreveu lá assim, ó. Ela disse: as 7 maravilhas do mundo é tocar, provar, ver, ouvir, sentir, rir e amar. Essas são as 7 maravilhas do mundo. As outras coisas são figurativos, material. Então ela disse lá: tocar, provar, ver, ouvir, sentir, rir e amar. São circunstâncias que, de certeza absoluta, mudariam a paisagem interior de todos nós. Fica aqui o carinho.